Bom dia! E hoje a nossa leitura é a primeira carta de São Pedro, capítulos 3 a 5. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 3. Deveres mútuos dos esposos. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, a observarem vossa vida casta e reservada. Não seja o vosso adorno o que parece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas sente aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Eram submissas a seus maridos, como Sara que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Delas vos tornais filhas pela prática do bem sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco, porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Saber sofrer com Cristo. Finalmente, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. Aparte-se do mal e faz o bem. Busca a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a seus rogos, mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer o mal? E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem, do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. E é neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram por meio da água. Essa água prefigura o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste de impedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Capítulo 4. Romper com a vida carnal e fidelidade na perseguição. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós deste mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, consupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Estranham eles agora que já não vos lancei com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos cobrem de calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos.
pois para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros sem murmuração. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. A palavra para anunciar as mensagens de Deus, o ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada sua glória. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Que ninguém de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. Se, porém, padecer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por ter este nome. Porque vem um momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao Cristo fiel, praticando o bem. Capítulo 5. Deveres do clero e dos fiéis. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado, tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos de vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário demônio anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A ele o poder na eternidade. Amém. Saudações finais. Por meio de Silvano, que estimo como um irmão fiel, vos escrevi essas poucas palavras. Minha intenção é de admoestar-vos e assegurar-vos que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo afetuoso. A paz seja com todos vós que estáis em Cristo. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.